Massa. Tá filmando, então? Começou, acredito. Muito boa tarde, boa noite e bom dia a todos e todes. A gente está aqui, eu estou com a Paula Borg, curadora e crítica de arte. Hoje está na Bahia, mas é de São Paulo. E a gente vai conversar sobre o projeto das almofadas pedagógicas, um projeto que eu venho desenvolvendo desde 2016, 2017. E é um projeto que faz parte, foi selecionado na edição pública do Aldir Blanc da Prefeitura de Recife, do projeto do final do ano passado para esse início de ano. A gente está em 2 de fevereiro de 2021 e a gente vai estar aqui nessa próxima hora, mais ou menos, falando sobre o trabalho em si da almofada pedagógica, mas os trabalhos também que vão sendo desdobrados a partir desse projeto das almofadas, que é o programa de realfabetização política, que eu chamo. Então, eu vou falar um pouco, introduzir a questão do projeto das almofadas, e aí vou passar para a Paula e a gente vai conversando aqui, mostrando os trabalhos e tal, né? Então, o projeto Almofadas Pedagógicas, que eu chamei de Programa de Realfabetização Política, ele é uma espécie de índice de movimentos sociais e personagens históricos que tem um foco de luta e justiça social. Então, com esse interesse, esse objetivo, eu fui catalogando diversos movimentos, né? Como eu falei, fatos históricos, movimentos históricos e movimentos contemporâneos também. A gente aqui está vendo um grupo de imagens do objeto em si, né, que é essa espécie de assento, né? Eu chamo almofada, mas ela na verdade é um assento, tem dois lados, frente e verso, onde traz a imagem do que e atrás um texto mais ou menos sintético sobre aquele conteúdo, né? O projeto da almofada pedagógica ele tem um princípio e referência do projeto de educação democrática do Anísio Teixeira e da educação crítica do Paulo Freire. Então, esse princípio norteador que o projeto tem, né, como fio para estar desenvolvendo e aplicando e ativando ele, né, não só nos campos do campo da arte, mas também em centros de formação, centro social e etc. Uma das imagens que eu tenho como são várias que têm essa síntese para mim, que demonstram essa síntese do trabalho das almofadas, que é a realfabetização política, mas essa em especial, que é o retrato o retrato que tem Juruna junto com o Brizola ao centro, e ao lado temos aqui o Darcy Ribeiro junto com Abdias Nascimento. É um retrato deles inaugurando o CIEP no ano de 86, no Rio de Janeiro, chamado Zumbi dos Palmares. Então, nessa foto, eu falo que ela é uma síntese, porque ele representa o pacto social do Estado, né? Você tem muito evidente esse retrato, né? E isso é muito importante para o projeto, né? Tá trazendo esses outros princípios mesmo de relação do ensino e sociedade. Então, é muito significativo a gente encontrar esse registro histórico, e hoje a gente olha para ele e fica meio chocado, porque é uma coisa que você não vê, né, muito refletido nos governos atualmente, né? Então, esse pacto
registro social que registra esse encontro, para mim, é essencial, né? Hoje em dia, praticamente, seria quase impensável esse contexto. Mas, enfim, as almofadas pedagógicas, então, elas são um grupo de almofadas que reúne vários conteúdos que estão introduzindo diversos contextos de várias áreas da sociedade, né? A questão agrária, a questão de raça, a questão educativa, a questão da cultura também. Bom, o trabalho vem sendo realizado aí durante esses últimos anos e com ele foram acontecendo outros trabalhos como desdobramento e como uma conversa entre esse contexto político e social do Brasil com a relação histórica, né, que a gente vê. Então, um dos outros, eu vou passar rapidamente aqui por os trabalhos pontuais que a gente vai estar abordando e aí eu vou passar para a Paula para a gente dar sequência, início, na verdade, ao diálogo, à conversa. Então, um dos trabalhos que reverbera também o projeto das almofadas pedagógicas e o programa de realfabetização política é o Alfabeto Fluor, que é um registro histórico também, a partir de 2016, na verdade é um registro histórico de 2016, de textos relacionando questões críticas sobre a ruptura institucional de 2016, né, com o golpe parlamentar, midiático. Aqui eu registro, então, textos de crítica e de análise crítica sobre a situação ali naquele momento e que vai reverberar como consequência, né, também da história do Brasil. Esse é um dos trabalhos, então, que se desdobra da almofada pedagógica. Acho que eles surgem mais ou menos no mesmo período, de 2016 para 2017, né? Bom, enfim, e aí com isso também um outro registro histórico desse período e desse processo é uma série que eu venho desenvolvendo desde 2016 também, que é esse registro da narrativa midiática e com um registro histórico mesmo, né, do que aconteceu, às vezes manipulando a manchete, dando a entender outras coisas, enfim. Esse é um trabalho também que se desdobra dentro desse contexto, né? Eu estou falando meio rápido, meio por cima, mas a gente vai estar voltando neles. Então, tem uns que funcionam muito num sentido subjetivo de conscientização crítica e política, acredito eu. E talvez sejam trabalhos também meio específicos que, se você viveu nessa época no Brasil, talvez você consiga, né, identificar até uma narrativa, mas também isso não influi, né? Se você não conhece o Gilmar Solta, não vai ter problema, né? O que o Gilmar fez, enfim. E aqui um trabalho também dessa época, 2016, que enfim, né? Eles são principalmente, eu digo principalmente como um registro histórico mesmo, né? Eu falo estilhaço, mas não é antes de estilhaço, eles são fragmentos de uma história do Brasil que tá em andamento ainda, né? Eu acabei utilizando elas bastante nas redes sociais como Diário Brasil, eu registrei elas como Diário Brasil. E aqui dá para mais ou menos acompanhar, eu digo a hashtag, né? Eu registrei na rede social pela hashtag Diário Brasil, e aqui dá para ver algumas desses registros, né? Eu ainda estou pensando no desdobramento, mas enfim, eu falando aqui. E aí mais ou menos o último trabalho desse processo das almofadas pedagógicas
como programa de realfabetização política, eu fiz o ano passado esse aqui, que eu chamo de New Deal 21, né? Que tem, ele na verdade o trabalho se utiliza de alguma forma da mesma técnica semiótica, até talvez técnica semiótica do alfabeto Fluor, que utiliza pelo menos a mesma cor, mas também tem um elemento de mancha gráfica que no alfabeto Fluor é mais figurativo, né? E aqui no New Deal ele vai trazer outra forma gráfica, mas ainda com a mesma cor. Então eles se relacionam, sabe? Então é um projeto que está em desenvolvimento, vai ter desdobramentos dele. Ele é um processo, um trabalho-processo. E a partir dele também, dessa conversa que eu tenho tido com a Paula nesses últimos tempos, que ela, de alguma forma, a gente vem conversando sobre isso faz algum tempo, né, Paula? E sobre neoliberalismo, entender o que é isso, o que é, porque, na verdade, o que me faz trazer essas questões para o contexto de produção artística e reflexão crítica é essa subjetividade da compreensão do tempo, né? Então, neoliberalismo, o que é isso, né? Como é que é isso? E, para mim, na minha formação, eu não tive, né? Eu não tive nos anos final dos 80 para o início dos 90, eu não, enfim, né? Neoliberalismo para mim, eu naquela época mais ou menos, tá, que seja anos 90, né, para 2000, que eu também não era tão, né, jovem assim, ainda era criança. Sou de 77, tá, vai, então eu sou de 77. E, enfim, esse termo não para mim, quando eu lia ele ou tentava ler ele, eu não tinha noção de quanto, o que significa o neoliberalismo. E aí, quando eu me dei conta, quando eu fui me deparar com ele novamente nesse processo, eu falei assim, não, sei lá, não pode ser. Sabe? Neoliberalismo, que bonito esse nome, né? Assim, mas tipo, porra, né? E aí eu tentei encontrar outros códigos, e eu acho que é um método de trabalho também, decodificar, né? Ou reconceitualizar, ou enfim, sei lá. Para tentar trazer, pelo menos no campo das não convicções, mas do que é, sabe? Porque a gente desde 2016 vive uma inversão total de valores, né? Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante nesse processo todo. E aí o neoliberalismo é um ponto que precisa ser virado, porque eu digo isso no sentido geracional até, sabe? Porque o neoliberalismo já está aí faz 30, 40 anos. E hoje é comprovado, depois de todas essas décadas, é comprovado que o neoliberalismo não funciona. Não é um sistema benéfico para a sociedade, né, em termos de direito e tal. Só que, né, enfim, tem tudo isso, e aí eu chego, então, nessa síntese que é o que fala esse GIF, que foi fiz uma amiga, a Rose Lima. A gente, enfim, também nesse diálogo, ela fez o GIF para estar instaurando esse significado do que é esse neoliberalismo. E para mim, sempre quando tem esses pontos, para mim é fácil, facilita pensar, neoliberalismo é a ditadura do capital. Sabe? Eu acho que é uma facilitação aí de processos históricos até, para a gente poder trabalhar, enfim, né, outro tipo de consciência, né? E aí, com isso, eu aproveito e jogo a bola para a Paula, para ela comentar um pouco sobre esse contexto aí, imageticamente, conceitualmente, historicamente, que a gente está abordando. Muito obrigado, Paula, por participar desse projeto aqui, que é né, um desdobramento do projeto das almofadas, para a lei, né, de edital público da Lei Aldir Blanc da Prefeitura de Recife. Muito obrigado, Paula. Pleve, obrigada a você pelo convite. É sempre bom conversar com você.
E eu também queria reforçar esse agradecimento à Prefeitura, né, de Recife. É muito importante a participação do poder público no fomento das políticas culturais. Eu acho que essa união que a gente está vivendo aqui agora, hoje, entre arte e política pública, ela gera transformação social. E eu acho que é um pouco sobre transformação social, justiça social, bem-estar social, que o seu trabalho está aí para o mundo, né? Achei muito bonito você colocar a foto da inauguração do CIEP, né, dos Centros Integrados de Educação Pública, criados pelo Darcy Ribeiro durante o governo do Brizola no Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa união, né, entre poder público, educação, pensadores, intelectuais, enfim, gera mesmo uma transformação social muito potente. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje justamente sabendo dessa potência ativa que a arte faz no mundo, né, em contato com o tecido social. Por isso que a cultura e, enfim, vários outros campos estão sendo minados, né? Bom, só para reforçar esse pacto social do Estado, que acho que é imprescindível. E pensando nesse guarda-chuva, né, que são as almofadas pedagógicas, eu pensei em 2 trabalhos que acho que você comentou um pouco, que está dentro dessa educação política, nessa alfabetização política, nesse letramento político que o seu trabalho propõe, e que é esse GIF do neoliberalismo e a série New Deal. Eu pensei esses 2 trabalhos trazendo em conta que eles estão ocupando o mesmo espaço, né? Que é esse espaço do capitalismo, mas cada um, eu imagino, assim, para uma ideia mais imagética, que cada um está em uma extremidade. Então, a gente pode pensar, né, que o New Deal está numa extremidade à esquerda, desse espaço do capitalismo, e o neoliberalismo à extrema-direita. Mas ambos dentro desse espaço, né, do espaço do capital. Acho muito interessante quando você coloca neoliberalismo, né, que é uma palavra que a gente acha que, nossa, que bonito, né, tem liberdade no meio, mas não tem nada a ver com isso, né, e tem uma falsa ideia de liberdade. Então a gente vai falar também um pouquinho sobre esse termo, explicar como é que surgiu, um pouco historicamente, até para a gente conseguir visualizar o que isso significa. Mas eu acho que voltar um pouquinho só para falar sobre... Você consegue colocar a imagem do GIF do neoliberalismo? Desculpa. Eu acho muito interessante porque você está trazendo um trabalho para o mundo que é um GIF, né? Que é uma mídia própria do nosso tempo, né? Que você manda pelo WhatsApp, no grupo de família, que cumpre um papel de circulação mesmo da arte, né? Não fica preso dentro de uma galeria, numa parede. Pelo contrário, ele fica em fluxo, ele fica em rede, ele contamina, ele viraliza. E isso acho que é uma potência da sua obra como um todo, assim como as almofadas pedagógicas, né? Que são realizadas com uma edição infinita, a um valor super acessível quando não são doadas, né? Muitas vezes são doadas a movimentos sociais, projetos de arte de cunho social. Então isso daí que viraliza, né? Acho que isso é uma característica muito forte da sua obra, esse poder de viralizar, de contaminar, de circular. E é muito interessante porque está escrito, né? Neoliberalismo é a ditadura do capital. Você usa pouquíssimas palavras, né? E palavras muito certeiras, assim, muito objetivas. Então, aquela primeira ideia do neoliberalismo está vinculado com a liberdade, acaba, assim, no primeiro momento, porque ditadura e liberdade não tem como estar junto. Então, se você não sabe o que é neoliberalismo e achava que tinha alguma coisa a ver com liberdade, esse trabalho já te mostra que não. E vai dando palavras-chave para o leitor, para o espectador ir atrás de entender melhor o que significa isso, né? E essa comunicação direta, né, eu acho que tem muito a ver com essa sabedoria pedagógica do Paulo Freire, que acho que é um pensador que te influencia muito diretamente, não, Trapleve? Uhum.
Eu acho que o Paulo Freire, ele queria essa cartilha de letramento político, né? Mas ele trabalha através da alfabetização. Eu acho que você está fazendo uma cartilha de letramento político, mas através das artes visuais. Você pode falar um pouquinho sobre essa relação? Talvez mostrar o povo voto para a gente ver? Sim, aqui, ó. É, desculpa, Paulo, você pode repetir? Claro! Não, eu tava porque eu já fiz um curso seu também no Sesc Oi. sobre o Paulo Freire e eu vejo que tem uma relação muito forte sua com o trabalho de alfabetização dele, mas não só uma alfabetização, mas um letramento político. Sim. E eu consigo visualizar que cada qual no seu campo, né, de atuação, você nas artes e o Paulo Freire na educação, numa educação que tem uma preocupação direta com a alfabetização, cada qual está fazendo esse letramento político. Queria escutar um pouco mais sobre essa relação que você tem com o Paulo Freire e a ideia de letramento político. Ótimo, ótimo, Paula. Esse livro de leitura para adultos, na verdade, não é nem do Paulo Freire, mas é do movimento que ele participou aqui em Recife, no ano de 1962, quando Miguel Arraes era prefeito de Recife. Né? E quando eu encontrei esse caderno com essas páginas, eu fiquei muito impactado de ver esse princípio que você fala e que a gente aborda aqui, que é o princípio da educação reflexiva, da educação crítica, né? de um contexto de alfabetização de adultos mesmo, o que precisa nesse sentido, né? Conhecer, reconhecer os seus direitos básicos, assim. Então, quando encontro esse caderno, né, até o próprio método, né, do Paulo Freire, enfim, aqui são slides já desse desdobramento do trabalho, né, mas esse slide de 63, esse livro de leitura é de 62, praticamente, né, no mesmo período, ele vai estar trazendo essas questões muito de princípios mesmo, né? Quando você encontra lá na lição número 1 que o voto é do povo, né, isso reverbera em contextos não só alfabéticos, mas conceituais, filosóficos e até, eu diria, de imaginativas. Né? É quase um gatilho para você pensar ou para você estar ativando essa imaginação muito intensamente, né? E quando então me deparo com essas páginas do jornal, com essas páginas do livro, trazendo essa alfabetização então para adultos no contexto ideologicamente pensando no bem comum, né, no bem-estar social de todo cidadão, isso é muito chocante, né? Então isso quando eu vejo, né, eu acho que eu falo que a gente está num período privilegiado da história para estar podendo claro, né, o momento não é muito, o momento é um dos piores das últimas décadas, com certeza, após ditadura de 21 anos. Mas a gente está num ponto privilégio da história para poder justamente estar tendo acesso ao que aconteceu e ao que está acontecendo. Então, esse, para mim, é a ligação histórica. Você olhar para a história e ver que aquilo ali reflete em tudo que está acontecendo e aconteceu no Brasil. Né? Então, quando a gente se depara, né, de novo, com aquela imagem daquele pacto social de um agente político, um agente de povos originários, né, de um intelectual junto com outro político intelectual, artista negro, é uma junção que é o modelo do estado do bem-estar social, praticamente. Imagina uma escola nos anos 80, após fim de ditadura, inaugurando uma escola no bairro chamado Zumbi dos Palmares, sabe? Isso é brilhante.
E eu acho que isso que quando a gente olha para os nossos últimos 5, 6, 10 anos, você sente que parece que você não tem chão. Mas aí quando na pesquisa eu encontro esses alicerces, para mim eu tive que trazer eles e colocar como plataforma de novo, disponibilizando para a gente pensar que referências, que a gente tem referências em um contexto social do bem-estar de brilhante, né? Então, o encontro do Paulo Freire com a minha prática foi muito especial nesse sentido, porque ainda faz muito sentido, e faz muito sentido hoje, né, nesse vácuo que a gente tá vivendo. Então, a conscientização crítica é que me fisgou no projeto dele, que é que eu venho trabalhando praticamente em todos os trabalhos depois de 2016, né? E aí é um pouco isso. E quando você traz também o Paulo Freire, né, a gente lembrar que ele foi um preso político, né, justamente pelo trabalho que ele estava fazendo. Uhum. E quando preso, na prisão, um dos... algum pessoal do exército, alguém que trabalhava lá na prisão, pediu para o Paulo Freire alfabetizar eles. E ele falou, mas você sabe por que vocês me prenderam? Foi justamente por isso, né? Então é bem complicado. E eu acho que quando você traz assim a palavra neoliberalismo e ditadura, eu vejo quase como povo e voto, sabe? Essa cartilha, assim. E... Bom, e daí de imediato a gente já sabe, então, que neoliberalismo, né, a partir do seu GIF, tem a ver com autoritarismo, tem a ver com ditadura, mas não necessariamente uma ditadura militar, né, porque você coloca do capital, e isso é muito interessante, porque saber que não é uma ditadura militar, mas que é uma ditadura do capital, a gente consegue imaginar que talvez esse ditador, não sei, ele pode estar usando um terno e gravata. Ele não é necessariamente um militar. Ele pode até ter sido um militar, não sei. Fica a dúvida. E o que ele está agora, ele está de terno e gravata. E ele foi eleito de forma por vias democráticas, a gente pode dizer assim, né? Talvez com a ajuda, né, sei lá, de algumas pessoas, tipo os donos do capital, né, empreendedoras, latifundiários, grandes comerciantes, não sei, né, mas acho que quando a gente pensa capital, a gente pensa logo quem que são os donos do capital, né, e são esses caras, né? Sim. Então, eu acho que tem muita semelhança com o momento que a gente vive hoje, né? Sim. Acho que não é mera coincidência, né? Uhum. E, enfim, e pensar, então, vamos voltar um pouco sobre o que significa neoliberalismo, né? Essa palavra bem estranha. Só deixa eu fazer uma intervenção rápida aqui. Ai, meu Deus, desculpa. Pronto. Eu fiz um print e queria soltar porque sou bom. Tá, neoliberalismo, eu vou falar um pouco da história dessa palavra, para a gente conseguir imaginar um pouco de onde que ela veio, né? Foi um termo que foi cunhado no colóquio de Walter Lippmann, uma conferência dos intelectuais organizada em Paris, em 1938, por Louis Roger. Já peço desculpas pela minha pronúncia, vai ser bem abrasileirada mesmo. Mas a gente conhece o termo neoliberalismo durante a ditadura militar, né? Quando você fala esses 50 anos que a gente tem já de neoliberalismo, pensando que ele começou a ser implantado na América Latina, no Chile. E daí talvez algumas pessoas já escutaram falar no Chicago Boys. Então, foram os Chicago Boys que começaram com esse movimento neoliberal que a gente vive hoje, né? Assim,
muito pautado por essa política, né, atual. Mas antes de falar dos Chicago Boys, vamos voltar então para esse cara, para o Louis Roger, que fez esse colóquio, né, e criou esse termo. Esse termo começou a partir da ideia de liberalismo, que também não tem nada a ver com liberdade. E quem que foi o Louis, né? Ele foi um filósofo francês que visitou a União Soviética em 1932. Então ele foi lá para a União Soviética, patrocinado pelo Ministério de Educação da França, e se convenceu que a economia planejada, né, que era o modelo econômico proposto pelo socialismo, não funcionava tão bem como o de mercado, que é o modelo econômico do capitalismo. E por essa convicção dele, ele criou em 1938 essa conferência, esse colóquio, e cunhou esse termo liberalismo, que mais para frente virou neoliberalismo, e que não tem nada a ver com liberdade. Nesse mesmo ano de 1932, ele fundou o Centro Internacional de Estudos para a Renovação do Liberalismo. Então, como que a educação, ela pode ser transformadora para um lado de uma potência ativa como de uma potência reativa, né? Então, ele funda esse Centro Internacional de Estudos para a Renovação do Liberalismo e começa aí a instaurar na França uma política, um pensamento, uma filosofia liberal. Mas aí em 1939 a gente começa a Segunda Guerra Mundial, a França é ocupada pelos nazistas e o Roger ele era um simpatizante do nazismo, né? Como bom neoliberal, era um simpatizante do nazismo. Né, o seu. E daí, no final da Segunda Guerra Mundial, ele não ficou muito bem visto, né? Acho que os filósofos, enfim, os pensadores, né? Que foram aliados ao nazismo com o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou meio feio para ele. E daí, em 1947, também na França, criaram a Sociedade Monte Pelerin, uma organização internacional por filósofos, economistas, políticos de diversos países, né? A maioria homens, brancos, blá, 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 que a gente já sabe. E nos anos 60, eles aceitaram, então, o Roger dentro da Sociedade Monte Pelerin. Então, demorou um tempo aí para ele ser perdoado, assim, entre aspas. E essa sociedade, é interessante dizer que ela foi fundada por dois caras muito importantes para esse pensamento neoliberal, para o termo neoliberal, que é o Friedrich Hayek e o Milton Friedman, que são aqueles que estruturaram o neoliberalismo tal qual a gente conhece hoje. Então a gente pode pensar que o Roger ele é o pai do liberalismo e o Hayek e o Friedman são os pais do neoliberalismo, assim. Sim. Mas o que é desdobramento do liberalismo, né, no século XX. Isso, exatamente. Que daí coloca esse termo neo, que seria novo, né? E esse novo cada vez mais nocivo, né? Isso é muito importante. Mas o que seria essa economia liberal, né? E daí eu busquei, assim, uma definição curtinha, e quando a gente escuta a primeira vez, ela é muito... você pode até achar que é legal. De novo, mais uma vez, quando a gente escuta o termo liberalismo, neoliberalismo. Então, de forma resumida, diz o seguinte: uma economia liberal defende a liberdade de expressão, livre mercado e os valores políticos de uma sociedade aberta, sendo orientada por um ideário liberal ou neoliberal, isto é, sem a participação do Estado. E daí você pensa, nossa, é tipo anarquismo, né? Só que não, é justo o oposto. É aquele 1%, né? Os donos do capital tendo todo o controle do poder, né? É assim, é a ultra direita. E daí quando a gente pensa nessa economia liberal que a gente vive hoje, né? O liberalista, né? Na liberdade de expressão, eu logo lembro, assim, de imediato, nas fake news, né, que uma
um dos argumentos é que você tem que defender a liberdade de expressão. Então, você também defende a fake news. E daí pensar que enfim, que muitas eleições, né, estão sendo feitas justamente a partir de fake news, de WhatsApp, e você traz justamente esse GIF, né, Traplev, que você pode enviar para todo mundo. Então, é quase que operar por essa mesma lógica de ataque, né, uma bomba semiótica, mas de um outro lado. Uma espécie de contrapropaganda, né? Uma campanha de combate, de alguma forma, a narrativas, né? A narrativas deterministas e impositivas. Porque o que está acontecendo é isso, né? Os caras falam, não, agora culpado é você, inocente é esse, sabe? Então, porque o choque, para mim, em 2016, e que fez a reação de muito do que eu estou desenvolvendo nesses últimos tempos, é justamente por esse choque de inversão de valores na esfera pública, né? É que de uma hora para outra a pessoa honesta virou a corrupta, né? Entre aspas. Que corrupção é um termo, é uma arma, na verdade, é uma arma praticamente ideológica. Não sei se seria esse o termo, mas na boca desse contexto político que a gente está vivendo nesses últimos 5, 6 anos aí, corrupção, né? Enfim, a Lava Jato está aí, ó, os caras agora com as mensagens comprovadas pela milésima vez e agora comprovado de novo. Então, tipo, eles inverteram totalmente o valor da justiça, das leis e dos conceitos. Então, trabalhar nessa operacionalização narrativa, para mim, é muito importante e juntamente com esse dado e mancha gráfica, né? Que enfim, que, sei lá, pode estar pescando subjetividade para mim, né? Então, com certeza, a tua leitura é bem nesse sentido exato mesmo, né? Você consegue identificar justamente o cerne e a operação do trabalho, né? Ele opera justamente nesse campo narrativo, metalinguístico, né? Semiótico, tudo a ver, com certeza. Acho que são várias nuances também, né? E daí também a ideia de livre mercado, né? Que pode soar como uma coisa muito boa. E daí eu lembro lá do Milton Santos falando, né? Quando começou a globalização, esse fenômeno, né? Globalização, o que vai acontecer com a globalização, né? Esse livre mercado é para quem? As pessoas vão ser livres? Ele questionava muito isso, né? E ele falava que esse fenômeno, né, que os países ricos iam ficar cada vez mais ricos e explorando cada vez mais os recursos dos países mais pobres e principalmente a mão de obra, né? Essa mão de obra sempre explorada. Então, tudo... Eu acho que a gente está vivendo o auge justamente disso, né, Paula? Porque, assim, o que é a precarização do trabalho hoje, né, no Brasil, assim... né, as reformas do trabalho e da Previdência foram tratoradas com direitos de mais de 30 anos. Né? E a uberização, que é a precarização total do trabalho, né, os taxistas reclamam, mas de alguma forma é o sistema capitalista avançado, né, o neoliberalismo, até meio, né, não falar em crise, mas que ele acontece, existe por crise, né? Mas é o auge totalmente disso, né? Precarização total do trabalho, escravização praticamente, né? Porque o que é a desvalorização do trabalho? É perder o poder de compra. Nossa, olha aqui o que a gente está falando, né? Tipo, perder o poder, e tudo isso é dentro desse contexto de conscientização crítica, né? E no campo de trabalho, de estar trabalhando com linguagem, enfim, eu até às vezes é maluco porque a gente está no fim discutindo coisas meio que não são coisas básicas, mas são questões básicas de uma conscientização crítica que tem que passar pela sociedade, sabe? Não é tipo assim, né? Não é possível
esse tamanho furor que a gente está passando ao vivo aí nesses dias. Mas, né, não, vai. Eu acho que a frase que eu mais escuto agora é assim: você tem que empreender, ser uma empreendedora, sabe? É tipo isso. Então, a uberização, você não é um motorista de Uber, você é um empreendedor. Essa é a ideia, né? Novos conceitualizando, né? Assim, tentando conceitualizar ou dando uma cara mais sem direito. Mais gourmet. Exato, varanda gourmet. É tipo VIP. Para você se achar perdendo direito. Olha que beleza, eu tô perdendo direito, mas pô, agora eu cuido no meu próprio negócio, você acha? Exatamente. Claro, há vírgulas e poréns e parênteses em tudo isso, né? Mas, mano, a gente está no sistema, a gente no século XXI, o neoliberalismo já tipo, faliu várias vezes e a galera tá aí, ó, no Brasil, né? Imagina, pandemia, sem plano de vacinação, a gente não tem plano de vacinação. Não. Ontem estava falando que no ritmo que a gente está de vacinação, em 4 anos e meio, mais ou menos, a gente vai ter a população inteira. Sim. E tudo bem. É o estado mínimo, né? É o estado mínimo. E tem até uma expressão de um canal chamado Meteoro Brasil, que eles falam estado mínimo fio dental. Não cobre a saúde, não cobre a educação, não cobre a previdência, mas cobre o seu... É isso. Não, aí a gente começa nos clichês, né? Estado mínimo para a população, estado máximo para os investidores, para os banqueiros, para capitalistas. Nem o índice o índice de riqueza. Qual é o índice de riqueza na pandemia? Está aí nas manchetes do mundo inteiro. Quem que enriqueceu na pandemia? Que sabe que os caras estão salvos 5 gerações da família, mano. Então, tipo assim... aquele banco... de classe, será que é isso mesmo? Os bancos, eles nunca ganharam tanto, né? Tem um banco o Brasil aí... sempre, né? Impressionante. Não precisa nem de pandemia. Nem precisa, exato. E ainda mais com pandemia, enfim. E aí eu me pergunto às vezes, até a gente conversou no outro dia, falando, e a gente, né, acompanhando o contexto histórico de séculos também, e a gente fala de conscientização política, de conscientização de classe, e foi uma conversa que a gente teve, e você falou que junto dessa discussão, tá junto a discussão de conscientização de raça, conscientização de gênero, né? Conscientização de... sexualidade. De quê? Sexualidade. E isso, de alguma forma, a gente talvez não seja tão latente, mas não seja tão latente entre aspas, né? Porque é muito evidente essa conscientização que está tendo, porque na verdade não é só conscientização, na verdade é uma guerra de informação e manipulação, porque o que eles querem é que, né, que não tem que ser respeitado a conscientização, sabe, os gêneros, não precisa, a raça, sabe, então tudo isso vem à tona, e eu me pergunto nesse sentido de qual é que atualidade que a gente tem praticado hoje no século XXI sobre essas conscientizações, né? Sim. Eu acho que a gente está no auge da cultura, até posso falar errado, mas da auge do gênero, né? Da discussão de gênero. Claro que isso não é novo, nos anos 70 a gente vai ver essa mesma luta, né? Então, nesse sentido, enfim, tem várias perguntas aí nesse contexto, e é um reload da história, né? Mas eu acho que a gente está num auge novamente nesse período do século, nesse primeiro décadas do século XXI, né? É que Traplev tem uma razão neoliberal, né? Essa é uma ideia que quem me apresentou foi a Andy Brown, que é casada com a Judith Butler, feminista, que também fala sobre gênero muito. Então, essa razão neoliberal, ela tem um argumento muito forte que é pautado numa moral tradicional. E essa moral tradicional, esse que você está falando que a gente está dando uma volta, né, de volta para o passado, tem muito a ver com a ditadura militar. Quando a gente pensa naquele lema, né, família, propriedade e tradição, são os mesmos alicerces de hoje, né? São os mesmos. E daí quando a gente pensa que
a gente teve uma eleição pautada em mamadeira de piroca, kit gay. Então, são as mesmas coisas. Existe uma razão neoliberal muito forte, assim, sabe? Uma pressão na sociedade para que isso seja aceito. Exatamente. Normal. Exatamente. E o que eles estão querendo colocar, né? Todos os estereótipos, aquele status quo, homem, branco, família, cristã, enfim. Patriarcal, né? Machista. E justamente por isso é tão importante falar sobre as outras questões, né? De raça, gênero e sexualidade, que vai completamente na contramão dessa razão neoliberal. Mas também, por a gente falar disso, então essa razão neoliberal ganha força, né? Porque você sempre tem, assim, os dois lados, né? Então, quando a gente está falando sobre uma pauta que fala sobre racismo, gênero e sexualidade, a gente vai ter um outro lado que vai ter uma pauta falando sobre família, Estado não laico e, enfim, tradição e moral. Nossa, é o ao vivo do Brasil, né, Paulo? É ao vivo do Brasil. E eu assisti o Amarelo do Emicida. Você assistiu? Não. É lindo, assiste depois. Tá. E daí tem uma hora que Matheus Aleluia aparece e ele tá falando onde ele morava. Matheus Aleluia, desculpa, me lembra quem é? Matheus Aleluia é um grande cantor brasileiro, já Tá, claro. Puta, desculpa, óbvio. Preto, lindo. Sim, Nossa, cantor, músico, tá. Essas pessoas iluminadas que Sim, total, o Brasil total. tem. Desculpa. Imagina. E daí ele tá contando que tinha um terreiro lá perto da casa dele. E ele já é um senhor, então isso daí era durante a ditadura militar, né? Sim. Quando ele tá contando essa história. E daí mandaram fechar o terreiro, e daí colocaram a igreja, e ele escutava o sino da igreja tocar. E ele falava, nossa, mas, sabe, é isso, essa é a imposição do catolicismo sobre o candomblé, né? Mas ele falava que aquele sino tinha alguma coisa bonita. E ele fala que a gente não nasceu para viver incluído. A gente nasceu para viver incluído, desculpa. A gente nasceu para viver incluído e não desassociado. A natureza tem suas leis. O homem que tem moral. Daí, quando ele fala que o homem tem moral, é maravilhoso. E o homem, com sua moral, vai afastando o homem do próprio homem. Nossa. Ele falou sobre o que a essência Genial. da razão neoliberal, que é afastar o homem do próprio homem, né? A partir dessa ideia de moral, de não aceitar o outro, né? Nossa, De querer demais. impor uma moral, assim, uma moral tradicional sobre o outro. Sei. Enfim. Nossa, demais, lindo, hein, Paula? Lindo, né? Eu não vi o documentário porque eu fico muito agoniado quando é uma coisa muito popular, que a gente vê toda hora, né, todo mundo falando, daí parece que você já viu. Mas com certeza verei, a tua citação foi maravilhosa, lindo demais. É exatamente isso. A gente vê, parece transparente, né? É quando aquilo que você tá vivendo e sabe as tuas referências encaixa, assim, é tipo o teu número, né? E tudo a ver mesmo, impressionante. Tá. Bom, queria voltar um pouquinho, então, para voltar na história, né, do neoliberalismo, falar um pouco sobre, então, um dos pais. Eu gosto de falar pai porque é bem do patriarcado branco, europeu, assim, que é o Milton Friedman, Sim. que ele foi quem fundou um dos líderes da escola do Chicago Boys, né, escola de Chicago. E ele ganhou o Prêmio Nobel das Ciências Econômicas em 76, essa data aí, e foi um conselheiro econômico do Reagan, do presidente dos Estados Unidos, e escreveu um livro chamado Capitalismo e Liberdade. Adoro esse nome. É cínico? O título é meio cínico ou como é que é? Não, ele realmente acreditava nisso. Ele acreditava que ele até ganhou um prêmio Nobel, assim, por acreditar nisso, que o capitalismo liberta. O capitalismo Foi isso que compraram dele, né?
Por isso que compraram dele. E ele era, tipo assim, amigo do Pinochet. Ele foi visitar o Pinochet logo que o Pinochet deu o golpe. Sim, sim, total. E ele que levou o pensamento neoliberal para o Chile, depois a Argentina, e a gente já sabe o resto da história. Mas o Friedman, o que eu queria dizer do Friedman é que ele nasceu, né, nos Estados Unidos naquela época que estava tendo o Roosevelt, assim, ele se formou quando estava no governo Roosevelt, então ele passou pela política do New Deal, e como um economista recém-formado diante de uma crise, ele foi beneficiado pelo New Deal, um cara que escreve Capitalismo e Liberdade, né, que funda a escola de Chicago, que se reúne com Pinochet, que traz o neoliberalismo para a América Latina. Veja bem, ele foi beneficiado do New Deal, desse outro lado, dessa outra extremidade do capital, que eu chamo dessa extrema esquerda, dentro do capitalismo, né? Sim. Então ele teve, né, esse New Deal como um salva-vidas numa época da sua vida, e ele usou esse próprio termo, né? Ele falou que foi um salva-vidas. Mas depois, né, ele ficou rico, ganhou o prêmio Nobel da Economia e falou que não era bem assim, né? Que considerava o programa de criação de empregos no Deal como resposta à situação, mas que foi a cura errada para a doença errada. Então ele volta atrás. E daí acho que a gente podia mostrar agora na tela a série New Deal para a gente visualizar. Bom, o New Deal, como a gente pode ver aqui no trabalho do Traplev, né, tem esse plano econômico que fala sobre o bem-estar social, distribuição de renda, justiça social, né? E o New Deal realizou algumas coisas muito importantes, como investimento em obras públicas. Na época foram 4 bilhões de dólares, a gente está falando de 35, né? Sem corrigir a inflação, então isso é muito dinheiro, né? 4 bilhões de dólares é muito dinheiro hoje, imagina em 35. Sim. E, enfim, controle sobre os bancos, instituições financeiras, concessão de subsídios e créditos agrícolas para pequenos produtores familiares, criação da previdência social, isso é muito importante, controlou os preços da produção para evitar a superprodução na agricultura e na indústria, diminuiu a jornada de trabalho para gerar mais empregos, fixou um salário mínimo, criou seguro-desemprego, seguro-aposentadoria para maiores de 65 anos, incentivou a criação de sindicatos e, enfim, vários pontos muito ações em prol, né, de uma ação direta do Estado na sociedade, porque também isso era depois da guerra, né, Paula? Tinha esse contexto catastrófico, né, de uma ação de emergência para conseguir levantar, né? Sim. É o estado máximo, né, Traplev, que a gente estava falando, é o oposto do estado mínimo, né? O estado atuando máximo. Sim. Mas eu acho interessante a gente entender que esse estado máximo dentro do capitalismo, quando ele faz todas essas ações, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que a população tenha mais dinheiro e consiga consumir mais. Então, ele está criando uma classe C, ele está criando uma classe de consumo, ele tá tirando os miseráveis, assim, exterminando os miseráveis, e isso tudo com o estado máximo. Claro que ele está diminuindo a desigualdade social. Então, os donos do capital, eles continuam muito ricos, mas talvez eles não estejam tão ricos quanto antes. Porque a gente tem assim, aqui nesse abismo, tá um pouquinho menor, só sabe, mas já mudou tanto para essa sociedade, mas tanto, é um impacto tão grande. Você falou a palavra-chave, que é o abismo social, que é até praticamente um clichê e um refrão, né, que se fala muito, o abismo social, não sei o que, mas isso às vezes parece muito distante, né? Mas o problema está justamente nesse ajuste, né, das classes. E aí é o ponto.
Desculpa que te interrompi. Não, e aí, não, é justamente isso, é o ponto. Daí quando você traz isso, né, você traz esses dois trabalhos, né, cada um falando de um lado. Então a gente pode pensar, o neoliberalismo está ligado à ditadura, a uma razão pautada na moral, na tradição. E o New Deal, dentro também do capitalismo, ele tá falando sobre políticas públicas, Estado máximo. Ele está falando sobre uma classe que vai uma moto. Ele está falando sobre uma classe C, sobre uma classe que vai consumir mais. Ele está fomentando a economia, né? Quando o Estado pega e investe em obras públicas, na indústria, ele paga quase que indiretamente o salário desses trabalhadores, né? Então é um Estado atuando mesmo. Não é um Estado que fala, vocês têm que ser empreendedores agora, né? É um Estado que faz a economia do país girar mesmo. E isso é muito bonito, né? Assim, se a gente for colocar esses dois lados em oposição, né? Com certeza. É a política keynesiana, né, de Keynes, lá dos Estados Unidos da década de 30. E no Brasil a gente pode conseguir identificar algumas ações, né, de governo que conseguem, pelo menos, né, porque o Brasil é um trauma histórico de 520 anos, aí, na verdade, nunca resolveu os traumas históricos, esse, na verdade, é o problema, né, brasileiro. São muitos traumas históricos, assim, pesadíssimos, né? A gente tem 400 anos de escravização dos africanos no Brasil, sem reparação histórica praticamente, assim, para um povo que foi 400 anos escravizado, dá para dizer que a gente não tem reparação histórica nenhuma, né? Nenhuma. E aí, enfim, dizimação indígena, e aí ditadura militar, para mim, são mais ou menos os três traumas fundamentais que o Brasil precisaria passar limpo, né? Porque o que a gente vê no contexto histórico, estudando a história do Brasil, eu acho que, para mim, ficou muito claro isso, sabe, Paula? De por que está trazendo esses temas, esses contextos, esses personagens históricos agora. Porque tudo está se fundamentando, né? Tudo está se formando e se construindo no Brasil naquela época, dos anos 60. Aí quando tem a ruptura institucional de 64 com os militares, isso é feito um corte ali que vai ter um vácuo, né? Que nem vamos pegar aí o programa de alfabetização do Paulo Freire. Tinha recém começado, tinha começado em 62. Em 62, o Jango foi convidar o Paulo Freire para aplicar o Programa Nacional de Alfabetização para Adultos no governo federal, mas não funcionou por 2 anos completos. Então, quando você tinha esse programa que tinha objetivo de alfabetizar X adultos por 60 dias, né, que é a aula lá em Angicos dele, o número é impressionante e chocante do número de alfabetizados criticamente pelo Paulo Freire. Então, quando acontece a ruptura institucional, esse programa de alfabetização de adultos é interrompido. E só vai ser tomado 10 anos depois, já com a chave militar, já com a chave de educação como poder. Então, isso, para mim, se deparar com esse buraco histórico no Brasil, para mim foi muito no ponto, sabe? O problema tá nesse contexto todo da história do Brasil. Então, poder olhar para a história e trazer esses personagens, esses movimentos todos, é uma forma de contribuir, assim, no sentido, né, bem... sei lá, no sentido inocente quase, de poder tentar contribuir com alguma coisa de conscientização que leva, que não é de um dia para o outro, é geracional, né? Então acho que o papel, aí falando já não de viagem, mas acaba um papel, para mim, importante de estar desempenhando numa certa esfera pública do campo da arte, olha só, está trazendo essas
essas bombas semióticas, talvez, como você fala, ou está falando de questões através de subjetividade, sabe? Então eu acho que faz muito sentido a gente estar revisando a história para estar trazendo esses pontos que estão aí de novo, né? Enfim, eu acho que me enrolei um pouco, mas... Não, é isso, é exatamente isso. E talvez, assim, para a gente pensar, né? Acho que esses dois trabalhos, o neoliberalismo associado até esse Diário do Brasil, você faz os dois com vermelho, né? A tipografia do GIF, neoliberalismo, usa cor vermelha. O Diário do Brasil usa essa mancha vermelha. E no New Deal você usa essa mancha verde, né? E assim, o que diz, assim, semioticamente, né, essa cor, né, essa imagem? O verde tem muito mais a ver com a ideia de natureza, de vida, quando a gente vê um farol verde de passagem, de permissão, e o vermelho, né? O vermelho é tipo, é alerta, é perigo, te dá uma ideia de que algo vai explodir, não sei, assim, são duas cores que você usa muito precisamente, eu acho que assim, Sim. Tem uma escolha assim, tanto na tipografia, na forma como esse trabalho vai ao mundo, né, que é por GIF, ou enfim, ou vai ser enfim, você trabalha com várias formas, né? Sim, mas e isso é que eu acho que tem esse poder dessa bomba semiótica, né? Que foi usada essa bomba semiótica recentemente, né? Em alguns países com eleição que foram manipulados pelas mídias sociais, e você se utiliza disso, mas fazendo essa bomba ir para um outro caminho, né? Uma contrabomba, assim. Sim, de contra-propaganda, né? Antídotos também. Eu acho que nesse período conturbado que a gente vive, e aí a gente pode falar assim, mas que período conturbado é esse? Né? A gente hoje está vivendo uma realidade institucional que em qualquer país democrático seria inviável o que está acontecendo no Brasil, sabe? É inviável instituições do judiciário permitir um chefe de Estado, né, um presidente da República fazer o que está acontecendo no Brasil, sabe? E esse choque, eu acho que isso também tem muito a ver do capitalismo de desastre, né, Naomi Klein e tal, que a gente também conversou outro dia, falando sobre esses choques, então, sobre guerra de quarta geração, que é essa guerra informacional, né? Lembro que em 2016, quando o golpe e a Dilma foi afastada, um dos primeiros atos foi: vamos extinguir o Ministério da Cultura, vamos extinguir, e foram bombas assim que a gente foi falando, né, tipo assim, e ficava naquele sem fôlego, assim, e a gente está nesse sem fôlego até hoje, assim, e continua no ápice dos mais... E aí a gente não sabe mais ou menos também como reagir a tudo isso, porque é tão normalizado, é tanto tempo normalizando uma barbárie, porque a gente está normalizando diariamente uma barbárie, né? A própria permissividade de ter um presidente da República em todos os seus atos, não priorizando uma vacinação na pior pandemia do século, em 100 anos, sabe? Então, isso é muito maluco. E nesse sentido que eu acho que a gente vive um auge da ditadura neoliberal. Não, da ditadura do capital, né? A gente está no auge do neoliberalismo no Brasil, que é um sistema que o próprio FMI já falou que não é um sistema que funciona para a sociedade. Tem textos teóricos e no campo da pesquisa, né, das ciências econômicas, que comprova que o neoliberalismo não funciona mais. E aí a gente está vivendo no Brasil como se não houvesse amanhã, né? Em cima, baseado numa história, numa realidade paralela, né, negacionistas e tal. Então, nesse período que a gente está vivendo, é muito chocante se relacionar com essa realidade, porque a realidade é negacionista. Ela nega a vacina, nega a pandemia, diariamente, sabe? Então, isso perturba muito a gente. E aí, quando falar no antídoto, né, que a gente estava falando de contra-propaganda também, o antídoto hoje, né, porque se a gente olha assim
for olhar para a ditadura militar, quando vai estudar, né, aquele período, porque a gente sempre estuda na escola, mas eu até fiquei chocado que eu peguei meu livro de história de 89, na quinta série, 89, eu fui ler o livro de história e fiquei chocado, porque a prova do que a gente estudou em história do Brasil está lá. Você não estuda a escravização, 400 anos de escravatura. Se passa no conteúdo de escolar de uma página é muito, não tem. Então a formação escolar é essa e tudo isso é chocante. Me perdi um pouco no que eu ia dizer. Mas a gente estuda a Revolução Francesa. Você sabe mais da Revolução Francesa do que aconteceu durante 400 anos no Brasil, exatamente, escravizando, sabe? Falava de mão de obra, enfim. Então, mas ainda tentando terminar o fio aqui que eu falei de contra-propaganda e antídoto, né? Eu acho que é importante porque hoje ultimamente, nos últimos tempos, eu estou consumindo muito a produção musical dos anos 60, 70, 80 do Brasil. É de uma riqueza, melódica, musical impressionante e eu sempre me deparo que aquilo ali foi produzido no auge histórico do Brasil, que era assim, sabe? Isso de alguma forma me fortalece, num sentido, sabe, de antídoto mesmo, que você tem que, de alguma forma, conseguir viver nessa realidade que a gente está hoje, que é, né, que é essa ditadura do capital. Só que em nenhum momento eles afirmam, óbvio, eles não vão afirmar que a gente está vivendo sobre um estado praticamente de exceção. É tudo uma fachada, né, que nem o que foi ontem, inclusive foi um ao vivo do que você falou antes, com as pautas identitárias e tal. Ontem a gente estava tendo uma eleição importante, né, no contexto político brasileiro, do presidente da Câmara e do Senado, e ao mesmo tempo estava tendo Érica Hilton, uma vereadora recém-eleita na prefeitura, na Câmara de Vereadores da Prefeitura de São Paulo, no Roda Viva. Então, você tem ali as duas realidades mesmo correndo, né? E aí eu acho que a gente tem que se fortalecer nesses campos, sabe? Porque também é isso, né? Viver, conseguir ficação dentro dessa pressão midiática e política que a gente está vivendo e negacionista, né? Enfim. E talvez voltando um pouco, você falou também uma coisa muito interessante, que esse choque, né? Esse choque neoliberal, assim. E daí eu lembrei também de uma reportagem que você trouxe, que traz uma fala do Nassif, que eu acho que contextualiza muito bem isso. Que eu vou abrir uma aspas, tá? Eu vou ler o que ele disse. Sim. Depois que um país vive um choque, ele perde... A moto, agora eu vou voltar. Voltou. Depois que um país vive um choque, ele perde suas referências. Como pregava o Friedman, que é esse cara que eu contei, né, o pai do neoliberalismo, você tem 6 meses para implementar ideias que não seriam aceitas pelos eleitores em outras condições. Reforma da Previdência, redução dos gastos sociais, abertura para os capitalistas financeiros, etc. É o que estamos vivendo agora no Brasil. Ao vivo. É isso. E daí temos essa grande sorte também de viver isso, de pensar sobre isso, de tentar fazer algo contra isso, né? Sim. Através da arte, enfim, dessa pedagogia política. Eu acho que é um pouco o que a gente está tentando agora nessa conversa. Total, Paula, através da música, né, que é o que salva, assim, de alguma forma, né, porque são modos de você estar conseguindo passar por esse cotidiano opressor, machista e todo, né, esse novo glossário do século XXI, inclusive, né, que eu acho que é isso que está acontecendo, né, Paula? A gente está tendo um estouro das pautas, né, conservadoras com pautas que sempre estiveram aí, né? A questão de gênero sempre teve no mundo em todos os seus tempos, em todos os seus séculos, né? E aí o que a gente está vivendo é essa opressão gigantesca, e no Brasil a gente tem um auge realmente assim que, né, a gente
nervoso nesse sentido e tentando, né, enfim, ver e Agora registrar, eu acho. você falou da música, né? Assim, a gente estava tendo a Tropicália e a ditadura militar, né? Então é um pouco isso, assim, você tem uma moral tradicional e ao mesmo tempo você tem um movimento lindo nas artes que é o oposto disso, né? Sim, Então sim. agora a gente está vivendo, né, essa ditadura do capital. Uhum. Mas tem o outro lado que são os movimentos sociais com toda a força, né? E Sim, projetos de arte muito comprometidos com a transformação social, com distribuição de total, renda, com justiça social, enfim, total. e esses dois lados. Com certeza. Até eu lembrei assim, o maior doador de comida no Brasil em tempos de pandemia foi o MST. MST, sim. Um dos principais movimentos sociais do Brasil hoje, né? Então, a gente está vivendo essa não vou dizer revolução, porque a gente está, né, não é que a gente também está perdendo, porque não é uma questão de perder ou ganhar, né? A música já dizia lá. Depois, quando eu estudei, assim, digamos que um pouco mais aprofundado o período de ditadura militar, dos 21 anos, eu compreendi, sabe? Eu compreendia os refrões das músicas, eu compreendia o que o cinema estava falando. Tem uma cena, e aí é muito interessante porque tem uma cena do Glauber Rocha que o cara fala, né, que é naquele do Santo Sagrado lá, que o jagunço morre falando todo povo é do povo, sabe? Então esse tipo de fragmento subjetivo, histórico, filosófico, é isso que são pequenas coisas, né? São pequenos gestos, é uma cena lá, ou a cena do Quem é essa aranha do Sganzerla, quando o Luiz Gonzaga começa a tocar numa sequência maravilhosa, assim, né? Aquele baião naquela territorialidade brasileira, com caboclo, com indígena, com o povo brasileiro, que eles tanto queriam esconder, né, nos anos 60. Enfim, é tudo isso, assim. Que dá alegria de viver, né? Que dá alegria de viver e de continuar. Por isso que, sei lá, para mim é muito importante estar preparando e trabalhando nesse material, porque o processo é longo, é de médio e longo prazo. As coisas precisam ser contadas, serem vistas, serem compreendidas daqui 20, 30 anos, na próxima geração, né? Então é importante esse trabalho. Importante esse trabalho qual? Que trabalho que é importante? O trabalho de tá fazendo análise histórica, né? Pensando sobre o presente, pensando sobre o passado, principalmente. O Brasil, né, esse trauma vivo, né, que a gente está aqui vivendo e tem todas essas coisas. Eu super te agradeço, Paula, nossa conversa que foi um momento de gravação mesmo, porque a gente vem conversando sobre isso durante os últimos tempos, né, sobre essa questão neoliberal, hoje o que é e todo esse contexto dentro da produção artística também, como que isso se reage ou não reage, como pensar, né? Enfim, super te agradeço, não querendo encerrar assim, mas já tentando se encaminhar para o final, que a gente falou um pouco mais de 1h10, eu acho, praticamente. E então te abro a palavra de novo para você. Acho que a gente pode terminar com outro trabalho seu, com uma imagem dele, que é o segredo o segredo do futuro está na história, né? Ah, pode crer. Esse eu tenho a imagem dele, eu tenho a imagem dele aqui, numa imagem, na verdade, que é à frente do site, ela não é assim exclusiva, né? Mas eu acho que dá, né, Paula? Dá para ver aqui, né? Eu acho que a gente não precisa falar sobre ele, né? Acho que quem quiser também escrever um texto sobre esse trabalho, brincando com ditadura militar e só para ficar aí. Super, super boa, ótima pedida, Paula. Perfeito, perfeito. Obrigada, Pleve.
Poxa, super te agradeço, Paula, e agradeço também né, ao Prêmio de Seleção Pública Aldir Blanc pela Prefeitura de Recife, que é um projeto, como a Paula falou, é um encontro, né, de pactos, não de pactos, mas de agentes, né, na esfera pública, muito importante, mesmo o papel do Estado nesse sentido, para reflexão crítica da história, né, pensando a produção artística, a produção social, a produção crítica. Então, super agradeço à Prefeitura de Recife e à Seleção Pública a premiação Aldir Blanc, e todo mundo também que vai estar acessando aí. A gente vai deixar todos os links possíveis, textos da Paula e toda a reflexão aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Paula, um grande beijo. E eu vou terminar aqui. Um beijo, gente. Muito obrigado.